Agora é oficial, Thiago Carpini não comanda mais o São Paulo, ele foi demitido nesta quinta-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica sobre a multa e os próximos passos, quem assumirá o tricolor. Bora te contar também que o Corinthians perdeu o Maicon, possivelmente até o fim da temporada. Será que o Moscardo pode ser utilizado como substituto? Falo sobre as dívidas do Flamengo na comparação com o Timão. Uma lavada desleal a favor do rubro-negro. Já no Palmeiras, Leila Pereira decidiu responder sobre um possível acordo com o Gabigol. E a troca fechada entre Grêmio e Cruzeiro envolvendo goleiros. Tem uma série de novidades de mercado, como por exemplo envolvendo Breno Lopes e Nicão. Te atualizo também sobre um jogador do Fluminense e outro do Internacional. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa mais segura que existe no planeta. Pode apostar com toda a segurança e confiança. Queria mostrar para vocês as partidas dessa noite, sim, nessa quinta-feira. Ainda dá para você fazer sua fezinha, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Para mim, o Botafogo vence o Atlético Goianiense, cotação R$1,72. Tem também jogos do Campeonato Colombiano. Para você fazer sua fezinha, repito, pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, utiliza o código Nicola para ter direito ao seu bônus na Betano. Tudo é muito simples e fácil. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é importante. Pouquinho antes de eu começar a gravar o vídeo, eu recebi uma informação vinda do Ceará de que o Fortaleza acaba de fechar com o Breno Lopes, empréstimo até o fim da temporada. O atacante será liberado pelo Palmeiras depois de ser procurado por vários clubes. Santos, Vasco e por último o Grêmio tentaram contratá-lo. O Fortaleza conseguiu convencer o Breno Lopes de que ele vai ter um espaço importante por lá e o Breno será reforço do Lion. Importante contar que o contrato do Breno com o Palmeiras se encerra em dezembro e ele vai ficar livre para escolher onde jogar em 2025. Bora falar agora sobre a torcida do Vasco, que esgotou os ingressos à disposição para ela para o clássico contra o Fluminense nesse final de semana no Maracanã. Cerca de 10% da capacidade do estádio será destinada a torcedores do Vasco e já não existem mais entradas. Por falar no Vasco, Guilherme Medel deve ficar de fora também do confronto contra o Flu. É que ele está acompanhando o estado de saúde de sua mãe lá no Chile, deu uma piorada e ele quer estar perto da mãe nesse momento de dificuldade. Já Felipão afirmou que ficou surpreso com sua demissão no Atlético Mineiro. A frase dele foi, abre aspas, fiquei surpreendido sim. Fui terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, foi uma trocação muito boa, pegamos o time lá em sétimo e oitavo, mas acontece, é assim que a vida segue no futebol, fecha aspas. E você? Se surpreendeu com a demissão do Felipão ou você acha que o Galo fez bem de trocá-lo pelo Gabriel Milito? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora de notícias exclusivas, quero falar sobre um atacante do Fluminense e um zagueiro do Internacional. Ambos podem se mudar para o futebol espanhol. Começando sobre Vitão, zagueiro de 24 anos de idade, pertence ao Shakhtar Donetsk e está emprestado ao Internacional, titular absoluto no time de Eduardo Cudê, muito bom jogador. Ele interessa ao Betis, que negocia a possibilidade de contratação para metade do ano. É importante contar que o Fluminense, ou melhor, que o Internacional não tem participação nessas tratativas. As conversas acontecem entre o Betis, o Shakhtar Donetsk e o representante do atleta. Se houver acordo, o Internacional vai ser comunicado e vai ter o direito de cobrir a oferta, caso contrário, perde um dos seus principais defensores para 2024. Em relação ao Isaac, atacante de 19 anos de idade, formado na base do Fluminense, aos pouquinhos vem ganhando seu espaço. Na atual temporada são 7 partidas e 2 gols marcados. Já havia subido ao time de cima no ano passado. Se a gente somar os jogos desse ano com os jogos de 2023, 19 partidas, 2 gols e 1 assistência. O Isaac foi sugerido ao Sevilla, que vem analisando os prós e contras desse menino que é bastante virtuoso, tem muita qualidade, embora ainda não tenha conseguido se firmar. Não há proposta oficial em relação ao Isaac, mas há um namoro do Sevilla. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para você. Combinado? Bora falar agora sobre Grêmio e Cruzeiro, que estão acertando os últimos detalhes de uma troca envolvendo goleiros. Rafael Cabral não vai mesmo ficar na Raposa. Ele vinha sendo muito ameaçado, pressionado, o clima muito ruim, especialmente extracampo. Cabral pediu para ser negociado e vai jogar no Grêmio. Em troca, o Grêmio vai mandar
para Minas Gerais, o goleiro Gabriel Grando. Diferença de idade significativa entre eles. O Grando tem 24 anos, o Cabral tem 33, faz 34 no próximo mês. Mas, como se trata de um empréstimo até o fim da temporada, o pessoal do Grêmio entendeu que pode ser algo interessante, até porque o Marquezinho e o Kaique, que são os outros goleiros à disposição do Renato Gaúcho, ainda não conseguiram vingar. Então o Rafael Cabral passa a ser uma tentativa gratuita, alguém que pode chegar para assumir a condição de titular. Já o Grando deve chegar ao Cruzeiro para ser titular absoluto, até porque o Anderson não conseguiu demonstrar segurança nessas duas primeiras partidas sem que o Rafael Cabral estivesse à disposição. Só para completar sobre o noticiário do Grêmio, o Tricolor Gaúcho anunciou nessa quinta-feira a chegada de Edenilson, volante que pertencia ao Atlético Mineiro. Negociação acabou concretizada na manhã dessa quinta-feira, então ainda apurando as condições do negócio. O que o Grêmio garante é que não vai pagar os 800 mil por mês a que tinha direito o atleta enquanto vestia a camisa atleticana. Bora falar agora sobre Leila Pereira. A presidente do Palmeiras respondeu sobre a possibilidade de Gabigol se tornar reforço alviverde. Vale a lembrança de que você soube primeiro aqui no canal do Nicola que o Gabigol estava na mira do Palmeiras com direito à aprovação do técnico Abel Ferreira. Pois bem, na semana passada, Souza e Neto, no programa Os Donos da Bola, afirmaram que as tratativas estavam praticamente fechadas e que o Gabigol será reforço do Palmeiras em 2025. A Leila deu uma outra versão para essa história, abre aspas, para a presidente palmeirense, abre aspas, com relação ao Gabigol, não tem negociação absolutamente nenhuma, e nem podemos, isso seria assédio e eu jamais faria isso. Essa informação não é verdade, fecha aspas. A Leila está fazendo o papel dela de desmentir algo que pode prejudicar o Palmeiras, só para lembrar. Um atleta em fim de contrato só pode abrir negociações com qualquer outro clube a 6 meses do fim do vínculo, senão, caso se confirme uma negociação antes desse prazo, esse time pode ser acusado de assédio e inclusive sofrer punições pesadas na FIFA. A Leila deixou bem clara essa situação e preferiu sair pela tangente afirmando que não existem tratativas. A informação que eu tenho é de que o Gabigol interessa, que existem conversas, mas que ainda falta bastante coisa para que o negócio seja concretizado, até porque o Gabigol tem o tempo a seu favor. Quanto mais perto do fim do contrato, mais propostas, inclusive do exterior, podem aparecer. Só para completar, vale contar também que o Gabigol está suspenso, pelo menos até a segunda ordem, até abril do ano que vem. Ele já recorreu dessa punição, atribuída, causada, aplicada pelo Tribunal de Justiça Antidopagem no futebol brasileiro. Essa apelação vai se dar na Corte Arbitral do Esporte, enquanto não houver uma posição. Ele segue sem nem sequer poder treinar com o Flamengo lá no seu centro de treinamento. Antes de mudar de assunto, só preciso falar sobre o Palmeiras em relação a Felipe Anderson. O novo reforço alviverde chega em julho. Tinha uma proposta para continuar na Lazio de 2 milhões e 400 mil reais por mês. Ah, Nicola, mas você falou que ele vai ganhar 400 no Palmeiras? Sim, mas tem alguns detalhezinhos importantes. Lá na Itália o desconto é maior, então a diferença não é de 1 milhão de reais por mês. Tem outro ponto importante, o Felipe Anderson vai ter direito a uma série de bônus por conquistas de títulos e também metas esportivas, que devem elevar seus vencimentos com a camisa alviverde. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Carpini foi demitido nessa quinta-feira. Eu havia contado para vocês, através de um texto, durante o assunto do São Paulo no vídeo, que uma reunião nessa quinta-feira deveria definir a saída do Carpini. E acabou acontecendo, ainda numa parte da manhã, o Carpini foi chamado para um encontro e anunciaram a sua dispensa. Técnico que perdeu as 2 últimas partidas, foram só 18 jogos nesse período, embora tenha conquistado o título da Supercopa e quebrado aquele tabu de nunca ter vencido, de o São Paulo nunca ter vencido o Corinthians na Neoquímica Arena. Era uma demissão para lá de esperada que vai assegurar ao Carpini cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Esse é o valor da multa aplicada no contrato. Ele tinha, por direito, de acordo com o vínculo com o São Paulo, tinha pela multa o direito a 3 meses na carteira, algo na casa dos 400 mil por mês em carteira, multiplicado por 3, 1 milhão e 200 mil reais. Muricy concordou com a decisão e está completamente descartada a possibilidade de o coordenador de futebol deixar o tricolor. Os treinos vão ser aplicados até que o São Paulo encontre um novo técnico pelo Milton Cruz, que assume esse cargo de forma interina. Nicola, quem vai ser o técnico do São Paulo? Tem uma série de informações que eu queria trazer para vocês. Mano Menezes, Felipão e Luxemburgo seguem descartados. Domenech Torrent e Juan Carlos Osorio também não interessam. Já Mourinho, Carvalhal, Rui Vitória e Diego Alonso disseram não ao São Paulo. Importante contar que Zubeldia, até pela falta de opções, vai ganhando corpo, vai tendo mais destaque. Técnico argentino que comandou na temporada passada a LDU. O São Paulo pensou em outros nomes. O São Paulo tinha a intenção de trazer técnicos de mais peso.
mas diante da escassez de possibilidades, o Zubeldia vai ganhando força e se tornando uma possibilidade. Nicola, Rafael Benítez, tem chance? Não. Técnico espanhol, que já comandou vários grandes clubes do futebol do mundo, está descartado. E a saideira sobre o São Paulo, Nicão será jogador do Atlético Paranaense, o tricolor fecha os últimos detalhes de um empréstimo até o fim da temporada. Nicão, que com a camisa do São Paulo não vingou, já no Atlético Paranaense deixou excelente impressão. Jogador que esse ano jogou só 6 partidas pelo São Paulo, nenhum gol e uma assistência. No Furacão ele tem status de ídolo. Bora falar agora sobre o Corinthians. Preciso te atualizar sobre a situação de Maicon. O Timão anunciou nessa tarde, por meio de uma nota oficial, que o Maicon sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e será operado, tempo de recuperação de mais ou menos 9 meses. Diante desse cenário, dá para descartar o Maicon jogando nesse ano. Maicon, cujo empréstimo se encerra em dezembro, ele pertence ao Shakhtar Donetsk, que talvez nem vista mais a camisa do Corinthians. O Shakhtar já havia deixado claro que não vai mais emprestá-lo ao Timão. Nessa temporada, 13 partidas, 2 gols e 2 assistências. Vinha alternando bons e maus momentos, bem distante daquele Maicon que eu imaginava. Mas de qualquer forma, mais um desfalque importante para um setor relevante, em que o Corinthians tem, por exemplo, o Fausto Vera, que ajuda muito pouco. Moscardo pode ser alternativa, pelo menos nesse primeiro momento. O volante vendido ao PSG foi ao Catar nos últimos dias para comprovar sua recuperação depois de uma cirurgia no pé. Os médicos do Catar, que estão ligados ao PSG, aprovaram toda a cirurgia, ele está completamente recuperado, deve embarcar lá do Catar no dia 24 de abril para ficar à disposição do Corinthians a partir do dia 29. O Corinthians teria a possibilidade de utilizá-lo até a metade do ano, enquanto ganha tempo para buscar um volante para o lugar do Maicon. Só para completar, vale contar também que o Moscardo não entra em campo desde 12 de dezembro do ano passado, na derrota por 2-1 para o Internacional. Quero fechar o vídeo para falar sobre as diferenças gritantes entre Flamengo e Corinthians no que diz respeito às dívidas. Os dois clubes mais populares do país são também aqueles que mais arrecadam. O Flamengo há 3 temporadas ganha acima de 1 bilhão de receita por ano. O Corinthians conseguiu atingir essa meta na temporada de 2023. Mas, quando o assunto é dívida, não há comparação. O Flamengo fechou a temporada passada com apenas 48 milhões de reais de pendências. Desses 48 milhões, nenhum centavo é de dívida bancária. Já o Corinthians está perto de 2 bilhões de reais de dívidas. Para ser mais preciso, 1 bilhão 960 milhões de reais. Uma baita grana em dívidas bancárias, e as dívidas a curto prazo, aquelas que precisam ser pagas em no máximo um ano, equivalem a mais ou menos 400 milhões de reais. Só para completar sobre as dívidas do Corinthians, 1 bilhão 260 milhões são dívidas do clube, outros 703 milhões são dívidas relacionadas ao estádio. E é especialmente por causa disso que Flamengo e Corinthians se colocam numa situação extremamente diferente, em que o Flamengo é capaz de ter a maior folha salarial do país sem atrasar nem sequer um centavo e ser extremamente competitivo dentro de campo. Já o Corinthians tem uma das 5 folhas mais altas do país, mas não consegue ser competitivo há bastante tempo. Para piorar, atrasa esses pagamentos de salários, direitos de imagem, perde jogadores de graça, vê vários dos seus atletas entrarem na justiça e o bolo de processos vai aumentando e garantindo ainda mais problemas ao Timão a médio e longo prazo. Hoje a diferença financeira entre ambos é gigante, extremamente favorável ao Flamengo em detrimento do Corinthians. E você, o que pensa sobre o tema? Use espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos a partir das 7. Tem programa do Nicola. Tchau!